No quadro Histórias do Automobilismo, confira a terceira parte da entrevista com Pedro Mufato. Mas esses fatos, né, fora das pistas, que levaram, que mantiveram o automobilismo vivo dentro, né, do Brasil e principalmente mostrando que realmente Cascavel é o berço nosso no automobilismo. E não é só isso, pessoal. Tem mais uma história muito bacana. No final dos anos 70, no começo dos anos 80, existia uma categoria que era a Fórmula Super V. E isso foi se transformando na Fórmula 2, né, do Brasil, que existia já na Fórmula 2 argentina, que eram muito fortes. Mas os carros brasileiros não tinham como competir com os carros argentinos. E aí o que aconteceu? O seu Pedro falou, não, eu vou fabricar um carro que seja competitivo para a gente poder, pelo menos, disputar com os argentinos. E aí o seu Pedro, com a autorização de um cara que é o mago, né, do automobilismo mundial, seu Oreste Berta, e com a autorização dele, trouxe o projeto de lá da Argentina para cá e fabricou aqui o Mufatão. Né? Fabricou o Mufatão, que os pilotos brasileiros começaram a gostar do carro e todos começaram a participar e o Brasil foi representado por um chassi, por um carro de Fórmula 2 fabricado aqui em Cascavel pelo seu Pedro Mufato. Como é que foi essa história? Teve muita coisa também para acontecer isso. Né? Bom, não, fato não. Por que aconteceu isso? Existia a categoria V e Super V, bancada e patrocinada e organizada pela Volkswagen do Brasil, logicamente com a confederação. Só que a Volkswagen, quando chegou em dezembro ou novembro, não lembro, do ano que eles simplesmente disseram, ontem, se não me engano, foi em janeiro já do outro ano, olha, acabou, a Volkswagen está fora, não vai mais patrocinar. Aí nós ficamos a ver navio, todo mundo com Super V, com V, e o que vamos fazer agora? Aí tentamos fazer algumas corridas alterando um pouco o Super V para ser uma outra categoria. Aí botamos ali Fórmula 2 brasileiro. Nesse meio surgiu, eu fiz uma visita na Argentina porque o Oreste Berta, ele já fabricava comando, cabeçote, para quase todo o automóvel brasileiro. E eu fui lá também atrás de alguma coisa para melhorar meus motores. E conversando com o Berta, ele falou, por que nós não fazemos uma categoria sul-americana? Eu falei, como é que nós vamos fazer uma categoria sul-americana se vocês têm um carro superior? E aqui no Brasil não podia se importar carro nenhum, nem carro de passeio, de competição, era proibido importar automóvel, ou carro de competição. Aí então que surgiu a primeira conversa, daí foi reunido lá com o pessoal que organizava a Fórmula 2 Argentina, então, e aí a gente começou a conversar, e falou, não, você podia fabricar esse carro lá. Falei, olha, eu não tenho mão de obra, eu não tenho instalações para fazer isso. Não, o pessoal vem aqui, eu vou te ceder gratuitamente o projeto que está fazendo, aí então o pessoal poder vir aqui para aprender a fazer. Aí foi que eu montei a equipe aqui, acho que foram 3 pessoas, lá para soldar, aprender a mexer com alumínio e com fibra de vidro. E foi então que a gente daí pegou esse projeto e então nós podemos poder ficar competitivo de ir para o Campeonato Sul-Americano. Aí eu trouxe esse projeto para cá e começamos a comprar material aqui, arrumar quem fabricava, que nem cubo, roda, essas coisas, e fomos trabalhando. E aí foi que nós começamos a fabricar o carro aqui, até então, porque não se podia importar carro nenhum. Como eu falei, nem carro de passeio, muito menos carro de competição. E foi então que eu surgi, daí então fabricar, era o Mufatão Berta, daí a gente usou o nome dele também, e depois acabou ficando só Mufatão. Mas foi assim que eu comecei, daí de cara, já para CBA homologar tinha que fazer 5 carros, eu já comecei a fazer 5 carros de uma vez só. E aí fiz 5 carros e aí já foi vendido tudo, começando pelo Gaúcho, César Pegoraro, Chico Fioli, e outros lá, Leonel, Frederico, compraram os carros, depois eu comecei a vender também. Bom, resultado, eu acabei fabricando mais de 30 carros para que o automobilismo fosse para frente. Lógico que depois eu parei porque do ano, não lembro qual foi o ano diante, daí foi se permitido importar carro, nem que fosse importação temporária. Daí então eu parei de fabricar, mas
entramos aí na competição, aí entrou o Campeonato Sul-Americano, foi até hoje, todo mundo tem saudade, porque era 25 até 30 carros que nós tínhamos no grid. Era grid cheio em toda parte, um sucesso na América do Sul, que nós corremos mais na Argentina, depois no Brasil, no Chile e no Uruguai. E fizemos uma corrida na Colômbia também, em Bogotá. Enfim, foi o automobilismo de sucesso na época. Depois começaram a vir os importados e daí então essa parte, tanto os argentinos como os brasileiros, ficaram para os museus. Além disso, né, o senhor foi convidado para ir para o Japão, não foi? Como é que foi essa história do Japão? É uma história bacana. Porque aí é o seguinte, o Japão queria entregar motores aqui, carro também, isso já na outra fase. Aí então a Tons Toyota fabricava, o Tons era o carro e Toyota era o motor. Aí então eu acabei indo para o Japão, até na época fui ver uma corrida em Macau, que era a corrida que todo ano fazia lá da Fórmula 3, lá em Macau, mas estavam lá os ingleses, os japoneses, então você fazia lá um evento lá muito grande. Aí eu fui lá e aí o Tons estava lá, que era o que fabricava o carro, era um carro diferente, e até que esse carro só servia para o motor Toyota, que depois já tinha motor da Lara, tinha motor Mug, tinha motor Passat que se usava no Fórmula 3. E daí então foi que a gente acabou fazendo uma parceria e eu acabei trazendo de lá 2 carros da Tons Toyota, um para mim e outro para o Ricardo Zonta. E depois dali o Ricardo Zonta foi para a Fórmula 1, hoje está na Stock Car, mas na época ele correu comigo aqui, começou e daí foi para a Fórmula 1, porque também ele já manteve um contato com o Japão e ele acabou depois, se não me engano, até fazendo parte de uma equipe japonesa lá na Fórmula 1.